Ele estava ajoelhado na terra, faminto há dias, fazendo uma proposta que parecia impossível para o fazendeiro mais rico da região. Ninguém imaginava que aquele homem em trapos guardava um segredo capaz de mudar tudo. O sol estava começando a esquentar quando Carlos Henrique se aproximou do portão da fazenda São Pedro. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, os cabelos desgrenhados, e a barba por fazer denunciava dias sem um banho decente. O estômago doía de fome. Fazia tempo que não comia uma refeição completa, sobrevivendo apenas com restos que conseguia encontrar. Mas nos olhos dele havia algo que não combinava com sua aparência. Uma determinação férrea, uma inteligência que brilhava por trás da camada de sofrimento. Carlos não era um homem qualquer em situação de rua. Sua postura, mesmo curvada pelo cansaço, ainda carregava traços de quem um dia havia comandado equipes e resolvido problemas complexos. O portão da fazenda era imponente, ferro forjado, com detalhes elaborados que demonstravam prosperidade. Através das grades, Carlos podia ver a vastidão da propriedade. Pastos verdes se estendiam até onde a vista alcançava, gado pastando tranquilamente, e várias construções que indicavam uma operação agrícola próspera. Carlos respirou fundo e empurrou o portão. Para sua surpresa, não estava trancado. Caminhou devagar pela estrada de terra batida que levava à sede da fazenda, cada passo pesando em sua consciência. Sabia que estava invadindo uma propriedade privada, mas a necessidade falava mais alto que qualquer protocolo social. A casa principal era elegante, mas simples. Arquitetura rural tradicional, com varanda ampla e jardins bem cuidados. Carlos parou a alguns metros da entrada, hesitando. Como explicar sua situação? Como pedir ajuda sem parecer uma ameaça? Foi nesse momento que Roberto Mendes apareceu na varanda. Roberto era um homem robusto, com presença que comandava respeito natural. Vestia roupas de trabalho, mas de qualidade superior. Suas mãos calejadas denunciavam que não era apenas um proprietário que observava de longe. Ele trabalhava junto com seus funcionários. Os cabelos já mostravam fios grisalhos, e o rosto tinha aquelas marcas de quem passou a vida enfrentando sol e chuva. Quando viu Carlos parado no meio de sua propriedade, Roberto franziu a testa. Desceu os degraus da varanda com passos firmes, mas não agressivos. Havia cautela em seus movimentos, mas também curiosidade. Posso saber o que está fazendo aqui? Roberto perguntou parando a uma distância segura de Carlos. Carlos engoliu seco. Sabia que tinha poucos segundos para explicar sua presença antes de ser expulso. Desculpe incomodar, senhor. Meu nome é Carlos Henrique. Estou passando por dificuldades e procurando trabalho. Roberto olhou Carlos de cima a baixo, avaliando. A aparência do homem certamente não inspirava confiança para trabalho em uma fazenda próspera. Que tipo de trabalho você sabe fazer? Qualquer coisa, senhor. Posso limpar, carregar, organizar. Carlos hesitou. Depois decidiu arriscar. Também entendo de mecânica. Mecânica? Roberto riu baixinho, mas sem crueldade. Amigo, olha o estado que você está. Quando foi a última vez que trabalhou com isso? A pergunta cortou Carlos como uma lâmina. Quando foi mesmo a última vez? Antes de tudo desmoronar. Antes de perder tudo que havia construído na vida. Antes de descobrir que as pessoas em quem mais confiava eram capazes de traí-lo da forma mais cruel possível. Faz tempo, Carlos admitiu, a voz saindo mais baixa. Mas não esqueci como fazer. Roberto balançou a cabeça. Olha, eu entendo sua situação, mas não posso simplesmente contratar qualquer pessoa que aparece aqui. Tenho uma fazenda para tocar, funcionários para proteger, responsabilidades. Carlos sentiu o desespero crescer no peito. Mais uma porta se fechando. Mais uma oportunidade perdida. Mas então, seus olhos se fixaram em algo que mudaria tudo. Do lado da casa principal, meio escondido atrás de alguns equipamentos, havia um trator parado. Não estava simplesmente estacionado, estava claramente quebrado. Carlos reconheceu os sinais imediatamente. A posição estranha da máquina, algumas peças espalhadas ao redor, a expressão de frustração que passou rapidamente pelo rosto de Roberto quando percebeu onde Carlos estava olhando. Aquele trator está com problema? Carlos perguntou, apontando para a máquina. Roberto suspirou. Está parado há semanas.
Já chamei 3 mecânicos diferentes. Nenhum conseguiu descobrir o que está errado. Um disse que precisa trocar o motor inteiro. Carlos sentiu algo despertar dentro dele. Era como se sua mente, adormecida pelo desespero dos últimos tempos, finalmente encontrasse um problema familiar para resolver. Posso dar uma olhada? Você? Roberto não conseguiu disfarçar o ceticismo. 3 mecânicos especializados não conseguiram resolver. E você acha que vai conseguir? Não custa tentar, senhor. Carlos deu um passo na direção do trator. Se eu não conseguir, não perdeu nada. Se eu conseguir... Se você conseguir, o quê? Carlos se virou para Roberto e, pela primeira vez, seus olhos mostraram toda a determinação que ainda carregava dentro de si. Se eu conseguir consertar seu trator, o senhor me dá um emprego? Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, processando a proposta. Olhou novamente para Carlos, tentando enxergar além da aparência deteriorada. Havia algo no jeito do homem falar, na forma como olhava para o trator, que despertou sua curiosidade. Você está falando sério? Roberto perguntou. Completamente sério, senhor. Roberto caminhou até o trator. Carlos, seguindo alguns passos atrás. A máquina era um modelo mais antigo, mas bem conservado. Ou pelo menos tinha sido antes de quebrar. Esse trator é fundamental para a operação da fazenda. Se ele não funcionar nas próximas semanas, vou perder uma parte importante da colheita. Carlos se aproximou da máquina e começou a examiná-la com cuidado. Suas mãos, mesmo sujas e calejadas pela vida nas ruas, se moviam com precisão técnica. Abriu o capô, olhou o motor, tocou em algumas peças. Inclinou a cabeça para escutar ruídos que apenas alguém experiente saberia identificar. Roberto observava cada movimento intrigado. Havia algo na forma como Carlos examinava o trator que não combinava com sua aparência de homem em situação de rua. Os gestos eram precisos, profissionais, como de alguém que realmente entendia de mecânica. Preciso de algumas ferramentas básicas, Carlos disse sem tirar os olhos do motor. Chave inglesa, alicate, chave de fenda. Você realmente acha que consegue consertar? Carlos se virou para Roberto. E algo no seu olhar fez o fazendeiro perceber que não estava lidando com uma pessoa comum. Senhor Roberto. Roberto se surpreendeu. Como você sabe meu nome? Está escrito ali no portão da entrada. Fazenda São Pedro, Roberto Mendes. Carlos apontou na direção do portão. Senhor Roberto, eu já perdi muita coisa na vida. Perdi minha casa, minha família, minha dignidade. Mas uma coisa que nunca perdi foi minha capacidade de resolver problemas mecânicos. Havia uma convicção na voz de Carlos que tocou algo profundo em Roberto. O fazendeiro havia construído sua vida reconhecendo o potencial nas pessoas, e alguma coisa naquele homem destroçado despertou sua atenção. Está bem, Roberto disse finalmente. Vou buscar as ferramentas, mas quero deixar uma coisa clara. Se você conseguir consertar esse trator, não vou apenas te dar um emprego, vou te dar uma chance de reconstruir sua vida. Carlos sentiu o peito apertar com a emoção. Fazia tanto tempo que alguém oferecia uma oportunidade real, uma chance genuína de recomeçar. Obrigado, Sr. Roberto. O senhor não vai se arrepender. Roberto foi buscar as ferramentas, deixando Carlos sozinho com o trator. Enquanto esperava, Carlos colocou a mão na máquina e fechou os olhos. Era como reencontrar um velho amigo. A sensação do metal frio sob seus dedos, o cheiro de óleo e combustível, a complexidade mecânica que um dia foi sua paixão. Quando Roberto retornou com uma caixa de ferramentas, Carlos já havia identificado pelo menos 3 problemas potenciais. Posso começar? Pode. Mas Carlos... Roberto hesitou, depois continuou. Qual é a sua história? Como um homem que claramente entende de mecânica acabou. Vivendo nas ruas, Carlos completou a pergunta. É uma história longa, Sr. Roberto. E dolorosa. Todos nós temos nossas histórias dolorosas. Carlos pegou uma chave inglesa e começou a trabalhar. Talvez um dia eu conte a minha. Se o senhor realmente me der essa chance... Roberto assentiu e se afastou um pouco, mas continuou observando. Havia algo em Carlos que o intrigava profundamente. A forma como manuseava as ferramentas, como falava sobre mecânica, até mesmo a educação com que se dirigia a ele, nada disso combinava com um homem que simplesmente havia caído na vida por preguiça ou vícios. Enquanto trabalhava, Carlos sentiu uma familiar sensação de propósito.
Suas mãos lembravam cada movimento, cada técnica. O problema do trator estava se revelando gradualmente, e ele sabia exatamente como resolvê-lo. Mas havia algo mais perturbando sua mente. O nome Mendes havia despertado uma memória desconfortável. Um nome que estava ligado ao período mais sombrio de sua vida. Coincidência? Ou o destino estava pregando uma peça cruel com ele? Carlos parou de trabalhar por um momento e olhou na direção da casa. Roberto observava de longe, claramente impressionado com sua técnica. Será que Roberto era parente de... Não, não podia ser. Era apenas paranoia trazida pelos traumas do passado. Voltou a se concentrar no trator. Por ora, tudo o que importava era provar seu valor e conseguir a chance de recomeçar. As questões sobre o passado poderiam esperar, mas enquanto trabalhava, uma sensação estranha o acompanhava. Como se o universo estivesse preparando mais uma reviravolta em sua vida já tão conturbada. 2 horas se passaram desde que Carlos começou a trabalhar no trator. Roberto observava de longe, fingindo cuidar de outros afazeres, mas na verdade completamente fascinado pela transformação que presenciava. O homem que havia chegado ali parecendo destroçado pela vida, agora trabalhava com uma precisão que beirava o artístico. Carlos havia identificado o problema principal. O sistema de injeção estava entupido, mas não apenas isso. Havia uma série de pequenos defeitos que os outros mecânicos não conseguiram detectar, porque estavam procurando soluções complicadas demais. Era como se Carlos pudesse conversar com a máquina, entender exatamente onde estava a dor. Incrível, Roberto murmurou para si mesmo, vendo Carlos ajustar uma peça com delicadeza cirúrgica. Joaquim Santos, o capataz da fazenda há mais de 2 décadas, se aproximou de Roberto com uma expressão de incredulidade no rosto. Era um homem experiente, que havia visto de tudo naquela propriedade, mas nunca algo como aquilo. Patrão, quem é esse cara? Joaquim sussurrou, observando Carlos trabalhar. Ele não é um homem comum em situação de rua. Olha como ele mexe naquelas peças. Roberto assentiu lentamente. Também percebi isso, Joaquim. Tem algo diferente nele. Diferente como? Não sei explicar. A forma como ele fala, como se move, como olha para as coisas, é como se ele já tivesse tido outra vida, Joaquim completou. Exatamente isso. Roberto havia construído sua prosperidade sabendo ler pessoas, identificando potencial onde outros não conseguiam ver. E Carlos Henrique definitivamente não era o que aparentava ser. Enquanto isso, Carlos estava imerso em seu trabalho. Cada movimento das mãos trazia de volta memórias de tempos melhores. Lembrava da oficina que um dia teve, dos funcionários que trabalhavam sob sua supervisão, dos clientes que vinham de longe especificamente para que ele resolvesse problemas que ninguém mais conseguia. Engenheiro Carlos, eles costumavam dizer com respeito. Se o senhor não conseguir resolver, ninguém consegue. Que ironia cruel do destino. O homem que um dia foi reconhecido como um dos melhores especialistas em motores da região, agora estava ali, sujo e faminto, tentando provar seu valor para conseguir um emprego básico em uma fazenda. Mas Carlos afastou essas lembranças amargas. Concentrou-se no presente, na oportunidade que Roberto estava oferecendo. Não podia estragar aquilo se perdendo em autopiedade. Pronto, ele disse finalmente, limpando as mãos em um pano velho que encontrou. Pode tentar ligar. Roberto se aproximou, claramente cético. 3 mecânicos especializados haviam falhado. Como aquele homem conseguiria onde outros não conseguiram? Subiu na máquina, colocou a chave na ignição e girou. O motor tossiu uma vez, 2 vezes. Na terceira tentativa, pegou com um ronco forte e constante. O silêncio que se seguiu foi impressionante. Roberto ficou parado, segurando o volante, ouvindo o motor funcionar perfeitamente. Joaquim arregalou os olhos. Até mesmo alguns funcionários que trabalhavam por perto pararam para ver o que estava acontecendo. Como você conseguiu? Roberto perguntou, descendo do trator com uma expressão de espanto genuíno. Carlos deu de ombros, tentando parecer modesto. Problema no sistema de alimentação. Os outros mecânicos estavam focados no motor em si, mas o verdadeiro problema estava na forma como o combustível chegava até ele. E você descobriu isso em 2 horas?
Às vezes é só uma questão de saber onde procurar. Roberto olhou para Carlos com nova perspectiva. Aquele homem não era apenas alguém que entendia de mecânica. Era alguém excepcional na área. Carlos, preciso fazer uma pergunta. Onde você aprendeu isso? Carlos hesitou. Sabia que essa hora chegaria, mas não estava preparado para enfrentar seu passado tão rapidamente. Trabalhei com mecânica durante muitos anos. Trabalhava onde? Tinha minha própria oficina. Roberto franziu a testa. Tinha? O que aconteceu? A pergunta ficou no ar como uma nuvem pesada. Carlos baixou os olhos, lutando contra as lembranças que não queria reviver. As coisas não deram certo. Carlos, Roberto disse suavemente, um homem não vai da condição de dono de oficina para a situação em que você se encontra da noite para o dia. O que realmente aconteceu? Carlos caminhou até uma sombra próxima e se sentou pesadamente. O cansaço não era apenas físico, era emocional, espiritual. Roberto o seguiu e se sentou ao lado. Senhor Roberto, o senhor já perdeu tudo o que construiu na vida. Roberto pensou por um momento. Já passei por dificuldades, mas nunca perdi tudo. Por quê? Porque é uma sensação que não desejo nem para o meu pior inimigo. Carlos olhou para o horizonte da fazenda. Eu tinha uma oficina especializada, carros importados, máquinas agrícolas, equipamentos industriais. Éramos os melhores da região. Éramos? Eu tinha um sócio, Eduardo Mendes. Roberto sentiu o sangue gelar quando ouviu o sobrenome. Mendes? Isso mesmo, Eduardo Mendes. Carlos não notou a reação de Roberto, perdido em suas próprias lembranças dolorosas. Era meu melhor amigo desde a faculdade. Construímos tudo juntos. Eu cuidava da parte técnica. Ele cuidava da administrativa e financeira. Roberto estava tentando processar a informação. Eduardo Mendes era seu irmão mais novo. Um irmão que havia se afastado da família anos atrás, após alguns desentendimentos sobre negócios e valores morais. O que aconteceu com a oficina? Roberto perguntou, tentando manter a voz neutra. Carlos respirou fundo. Eduardo estava desviando dinheiro da empresa há anos, criando contratos falsos, emitindo notas fiscais fantasmas, usando nossa empresa para lavar dinheiro de outras atividades ilegais. E você não sabia de nada? Confiava nele completamente. Assinava os papéis que ele colocava na minha frente. Focava apenas no trabalho técnico. Achava que estava sendo um bom sócio, deixando ele cuidar da parte que não era minha especialidade. Roberto sentiu o estômago embrulhar. Conhecia o irmão. Sabia que Eduardo sempre havia sido inclinado a cortar caminho, a buscar lucro fácil, mas nunca imaginou que chegaria a esse ponto. Um dia chegou uma fiscalização na oficina. Descobriram tudo. Milhões em irregularidades, sonegação, lavagem de dinheiro. Mas todos os documentos estavam em meu nome também. Eduardo te usou de laranja? Exatamente. Quando a coisa apertou, ele desapareceu. Levou todo o dinheiro da empresa, me deixou sozinho para enfrentar as consequências. Roberto estava horrorizado. E aí? Fui denunciado, processado, investigado. Perdi a oficina, a casa, todos os bens foram bloqueados. Isso aconteceu há alguns anos, Roberto. 5 anos da minha vida destruída. Minha esposa não aguentou a pressão e me abandonou. Levou nossos filhos. Fiquei sozinho, enfrentando uma batalha legal que durou anos. Você foi considerado culpado? Tecnicamente, sim. Mesmo provando que não sabia de nada, fui responsabilizado por negligência e cumplicidade. Passei um tempo detido. Perdi tudo o que tinha construído na vida. Roberto estava em choque. Seu irmão havia destruído completamente a vida de seu melhor amigo e sócio. Carlos, esse Eduardo Mendes... Como ele era fisicamente? Carlos olhou para Roberto, estranhando a pergunta específica. Moreno, estatura média, sempre muito bem vestido. Por que pergunta? Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A descrição batia perfeitamente com seu irmão. E você nunca mais soube dele? Nunca mais. Sumiu com tudo. Provavelmente está vivendo bem em algum lugar enquanto eu... O Carlos gesticulou para si mesmo. Enquanto eu estou aqui, tentando reconstruir minha vida do zero. Roberto estava lutando contra uma tempestade de emoções. Raiva do irmão. Vergonha pelo que Eduardo havia feito. Pena genuína por Carlos. E algo mais.
Uma sensação estranha de que o destino havia trazido Carlos até sua propriedade por um motivo específico. Carlos, ele disse finalmente, e se eu te dissesse que posso ajudar você a encontrar esse Eduardo Mendes? Carlos se virou para ele rapidamente, os olhos brilhando com uma mistura de esperança e desconfiança. Como assim? Tenho contatos. Pessoas que podem investigar, descobrir onde ele está, o que está fazendo. Por que o senhor faria isso por mim? Mal me conhece. Roberto olhou para Carlos por um longo momento. Como explicar que o homem que havia destruído sua vida era seu próprio irmão? Como contar que ele mesmo se sentia parcialmente responsável pelo sofrimento que Carlos havia passado? Porque acredito em justiça, ele respondeu finalmente. E porque vejo em você um homem de valor que foi traído por alguém em quem confiava. Carlos sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Fazia tanto tempo que alguém acreditava nele, que alguém oferecia ajuda genuína. Senhor Roberto, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, precisa reconstruir sua vida, e eu quero te ajudar nisso. Roberto se levantou e estendeu a mão para Carlos. Venha, vou te mostrar onde pode tomar um banho e trocar de roupa. Depois conversamos sobre seu emprego na fazenda. Carlos pegou a mão estendida e se levantou. Pela primeira vez em muito tempo, sentia algo parecido com esperança crescendo no peito. Mas enquanto caminhavam em direção à casa, Roberto lutava contra um conflito interno terrível. Como contar para Carlos que Eduardo Mendes, o homem que havia destruído sua vida, era seu irmão? E mais importante ainda, o que faria quando descobrisse toda a verdade? Uma coisa estava clara: sua vida também estava prestes a mudar drasticamente. Porque não podia simplesmente ignorar o que seu irmão havia feito. A justiça precisava ser feita, custasse o que custasse. Mas primeiro, Carlos precisava se recuperar, se reerguer. E Roberto faria tudo o que estivesse ao seu alcance para ajudar aquele homem excepcional a reconquistar sua dignidade, sem saber que, ao fazê-lo, estaria enfrentando os segredos mais sombrios de sua própria família. Roberto conduziu Carlos até os fundos da casa principal, onde havia um pequeno banheiro anexo usado pelos funcionários. Era simples, mas limpo e funcional. Entregou uma toalha, sabonete e um conjunto de roupas que pertenciam a um dos trabalhadores da fazenda. Tome seu tempo, Roberto disse, tentando manter a voz normal apesar da tempestade que rugia dentro dele. Quando terminar, venha até a cozinha. Vou pedir para prepararem algo para você comer. Carlos segurou as roupas como se fossem feitas de ouro. Senhor Roberto, eu não sei como agradecer tudo isso. Não precisa agradecer. É o mínimo que posso fazer. Quando Carlos fechou a porta do banheiro, Roberto encostou na parede e fechou os olhos. O peso da descoberta estava esmagando seu peito. Eduardo, seu irmão caçula, havia destruído completamente a vida de um homem íntegro. Como pôde fazer aquilo? Como pôde trair alguém que confiava nele dessa forma cruel? Roberto lembrava das últimas conversas que teve com Eduardo, anos atrás. Sempre pedindo dinheiro emprestado, sempre com esquemas mirabolantes para ficar rico rapidamente. Roberto havia se recusado a financiar essas aventuras duvidosas, e Eduardo havia partido irritado, prometendo que provaria que podia vencer na vida sem a ajuda da família. Agora Roberto descobria que Eduardo havia vencido sim, destruindo outras pessoas no processo. Patrão? Joaquim se aproximou, percebendo que Roberto estava visivelmente abalado. Está tudo bem? Roberto olhou para seu capataz, um homem em quem confiava completamente. Joaquim havia trabalhado na fazenda por décadas. Conhecia todos os segredos da família Mendes. Talvez fosse hora de compartilhar esse fardo. Joaquim, você se lembra do meu irmão Eduardo? Eduardo? Joaquim franziu a testa. Claro que lembro. Aquele que sempre estava metido em confusão, que saiu daqui brigado com o senhor. Esse mesmo? Por que pergunta? Faz anos que ninguém fala dele aqui. Roberto respirou fundo. Porque acabei de descobrir que Eduardo arruinou completamente a vida do Carlos. Joaquim arregalou os olhos. Como assim? Roberto contou toda a história que Carlos havia revelado, vendo a expressão de Joaquim mudar de surpresa para indignação e finalmente para uma raiva profunda. Não acredito, Joaquim murmurou quando Roberto terminou. Eduardo fez isso mesmo? Pelos detalhes que Carlos contou, não tenho dúvida nenhuma.
É exatamente o tipo de coisa que meu irmão seria capaz de fazer. E o Carlos não sabe que Eduardo é seu irmão? Não faz ideia. E eu não sei como contar para ele. Joaquim balançou a cabeça, claramente perturbado. Patrão, isso é uma situação complicada demais. O que vai fazer? Não sei, Joaquim. Como digo para um homem que acabei de oferecer ajuda que o cara que destruiu a vida dele é meu próprio irmão? E se ele descobrir sozinho? Roberto sentiu o estômago se revirar. Aí vai pensar que sou cúmplice, que estou tentando proteger Eduardo. Vai achar que toda a minha ajuda é falsa. Joaquim coçou a cabeça pensando. Olha, patrão, posso dar minha opinião? Claro. O senhor não tem culpa do que seu irmão fez. E pelo que vejo, o Carlos é um homem inteligente. Se contar a verdade para ele, do jeito certo, ele vai entender. Mas quando contar? Como contar? Deixa ele se recuperar primeiro. Se acostumar com a ideia de ter uma vida normal outra vez. Depois conversa com calma. Roberto assentiu, mas sabia que não seria tão simples. A cada momento que passasse sem revelar a verdade, mais difícil seria explicar por que havia escondido. Nesse momento, Carlos saiu do banheiro transformado. O banho havia lavado muito mais que a sujeira. Havia restaurado parte de sua dignidade. As roupas limpas, embora simples, faziam com que ele parecesse uma pessoa completamente diferente. A postura havia melhorado. Os ombros estavam mais eretos e havia um brilho nos olhos que não existia antes. Nossa, Joaquim sussurrou para Roberto. Agora sim dá para ver quem ele realmente é. Roberto concordou em silêncio. Carlos não apenas parecia diferente. Ele emanava uma presença que deixava claro que havia sido um homem importante, respeitado, alguém acostumado a liderar e resolver problemas complexos. Senhor Roberto, Carlos se aproximou. Não sei nem como me sinto. Fazia tanto tempo que não tomava um banho decente. Imagino. Venha, vamos comer alguma coisa. Roberto conduziu Carlos até a cozinha da casa principal, onde Dona Marina, a cozinheira da fazenda há mais de 15 anos, estava preparando o almoço. Era uma mulher bondosa, que tratava todos os funcionários como família. Marina, Roberto disse, este é Carlos Henrique. Ele vai trabalhar conosco daqui para frente. Marina olhou Carlos e imediatamente seus instintos maternais se ativaram. Meu Deus, como esse homem está magro! Quando foi a última vez que comeu direito? Carlos baixou os olhos constrangido. Faz tempo, senhora. Não me chame de senhora. Me chame de Dona Marina. Senta aí que já vou preparar um prato bem reforçado. Enquanto Marina se movimentava pela cozinha preparando uma verdadeira festa, Roberto observava Carlos. Havia algo quase mágico na transformação que presenciava. O homem que chegou ali algumas horas atrás, destroçado e desesperado, agora estava começando a reconquistar sua humanidade. Carlos, Roberto disse, sentando-se à mesa, preciso conversar com você sobre algumas coisas. Claro, senhor Roberto. Primeiro, sobre o trabalho na fazenda. Não quero que você seja apenas um funcionário comum. Suas habilidades são muito valiosas para desperdiçar com tarefas básicas. Carlos ergueu as sobrancelhas surpreso. O que tem em mente? Quero que você cuide de toda a manutenção mecânica da fazenda. Tratores, caminhões, equipamentos. Temos máquinas caras que às vezes ficam paradas por semanas esperando mecânicos especializados. Seria uma honra, senhor Roberto. E segundo, Roberto hesitou, sentindo o peso da decisão, sobre encontrar Eduardo Mendes. Os olhos de Carlos se acenderam com uma mistura de esperança e dor. O senhor realmente pode ajudar? Roberto lutava contra sua consciência. Cada palavra que dizia sem revelar a verdade completa parecia uma nova traição. Posso sim. Tenho contatos que podem investigar, descobrir onde ele está, o que está fazendo. Senhor Roberto, eu não quero vingança, Carlos disse rapidamente. Só quero justiça. Quero que ele devolva o que roubou da empresa, que assuma a responsabilidade pelo que fez. A sinceridade na voz de Carlos cortou o coração de Roberto como uma lâmina. Aquele homem, mesmo depois de perder tudo, ainda acreditava na justiça. Ainda tinha caráter suficiente para não buscar vingança pessoal. Carlos, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você ainda pensa na sua família, na sua esposa e filhos? A dor que passou pelo rosto de Carlos foi física. Todo dia, senhor Roberto. Todo dia. Eles sabem da verdade?
Sabem que você foi traído? Carlos balançou a cabeça tristemente. Minha ex-esposa acreditou nas acusações. Disse que não podia viver com um criminoso, que não queria que nossos filhos crescessem com a vergonha de ter um pai desonesto. Mas você tentou explicar? Tentei. Durante meses, anos. Mas as evidências eram todas contra mim. Documentos com minha assinatura, contas no meu nome. Era minha palavra contra um monte de provas falsas que Eduardo havia plantado. Roberto sentiu a raiva crescer no peito. Não apenas Eduardo havia roubado e mentido. Havia destruído uma família inteira. Havia tirado filhos do pai. Havia quebrado um casamento. E hoje, eles sabem onde você está? Não fazem ideia. E talvez seja melhor assim. Não quero que vejam o que me tornei. Carlos, Roberto disse firmemente, você não se tornou nada de ruim. Você é uma vítima que está se reerguendo. Dona Marina se aproximou com um prato que parecia um banquete. Arroz, feijão, carne assada, batatas, salada e uma generosa porção de tudo. O aroma fez o estômago de Carlos roncar audível. Come tudo, ela ordenou carinhosamente. Precisa recuperar as forças. Carlos olhou para o prato com lágrimas nos olhos. Dona Marina, isso é mais comida do que vi nos últimos tempos juntos. Pois come devagar então, para não passar mal, e depois quero que venha aqui todo dia no horário das refeições. Eu não sei como agradecer tanta bondade. Roberto observava a cena com emoção crescente. Via um homem reconquistando sua humanidade através de gestos simples de compaixão. E, ao mesmo tempo, lutava contra o peso de saber que era parcialmente responsável por todo aquele sofrimento. Enquanto Carlos comia, Roberto tomou uma decisão. Não podia mais esconder a verdade. Era injusto deixar Carlos criar esperanças baseadas em mentiras, mesmo que por omissão. Carlos, ele disse quando o homem terminou de comer. Preciso contar algo importante para você. Carlos olhou para ele, percebendo a seriedade no tom. O que foi? Sobre Eduardo Mendes. Sobre como posso ajudar você a encontrá-lo. Sim? Roberto respirou fundo. Era agora. Não tinha mais como voltar atrás. Carlos, Eduardo Mendes é meu irmão. O garfo que Carlos segurava caiu no prato com um ruído metálico que ecoou pela cozinha silenciosa. Dona Marina parou de lavar os pratos. Joaquim, que havia acabado de entrar, ficou parado na porta. Carlos olhou para Roberto como se não tivesse entendido direito. Como assim? Eduardo Mendes, o homem que destruiu sua vida, é meu irmão mais novo. A cor sumiu do rosto de Carlos. Ele se levantou da cadeira cambaleando, como se tivesse levado um soco no estômago. Você é irmão dele? Sou. E acabei de descobrir isso quando você contou sua história. Carlos deu alguns passos para trás, a mente tentando processar a informação. Você sabia quem eu era quando me ofereceu ajuda? Não, juro que não sabia. Só descobri quando você mencionou o nome Eduardo Mendes. E por que não me contou imediatamente? Roberto se levantou também, vendo a desconfiança crescer nos olhos de Carlos. Porque queria que você se recuperasse primeiro. Queria que soubesse que minha ajuda é genuína. Não tem nada a ver com proteger meu irmão. Carlos balançou a cabeça, claramente abalado. Isso é impossível. Que tipo de coincidência cruel é essa? Não sei. Talvez o destino. Destino? Carlos riu amargamente. O destino me trazendo até a casa do irmão do homem que me destruiu. Carlos, por favor, me escute. Me escutar? Você me escondeu isso desde o momento que descobriu? Roberto sentiu o desespero crescer. Via sua chance de ajudar Carlos se desfazendo diante de seus olhos. Eu queria contar, mas não sabia como. Não sabia como? Que tal? Carlos, o homem que você está procurando é meu irmão. Parece simples para mim. A tensão na cozinha era sufocante. Dona Marina observava tudo com preocupação. Joaquim estava claramente desconfortável e Carlos parecia um animal ferido, pronto para fugir novamente. Carlos, Roberto disse suavemente, eu entendo sua raiva, mas precisa saber que não tenho nenhum contato com Eduardo há anos. Ele saiu daqui brigado comigo porque me recusei a financiar os esquemas duvidosos dele. Carlos parou de andar de um lado para outro e olhou para Roberto. Esquemas duvidosos? Eduardo sempre foi inclinado a cortar caminhos, a buscar dinheiro fácil.
Eu sempre reprovei isso. Por isso nos afastamos. E onde ele está agora? Não faço ideia. Mas vou descobrir. E quando descobrir, vou fazer com que ele pague por tudo o que fez com você. Carlos olhou nos olhos de Roberto por um longo momento, tentando enxergar se havia sinceridade ali ou apenas manipulação. Por que deveria confiar em você? Você é sangue do sangue dele. Por quê? Roberto disse com uma convicção que surpreendeu até ele mesmo. Às vezes escolhemos nossa família, e eu escolho ficar do lado da justiça, do seu lado. A declaração ficou suspensa no ar como uma promessa solene. Carlos continuava olhando para Roberto, avaliando, decidindo se poderia acreditar naquele homem que acabara de revelar ser irmão de seu pior inimigo. O que Carlos decidisse nos próximos segundos mudaria o rumo de ambas as vidas para sempre. O silêncio na cozinha era ensurdecedor. Carlos olhava fixamente para Roberto, seus olhos refletindo uma batalha interna entre esperança e desconfiança. Dona Marina segurava a respiração. Joaquim permanecia imóvel na porta, e Roberto sentia cada segundo como uma eternidade. Às vezes escolhemos nossa família, Roberto havia dito, e eu escolho ficar do lado da justiça, do seu lado. Carlos deu alguns passos lentos pela cozinha, a mão passando pelos cabelos ainda úmidos do banho. Parecia estar travando uma guerra consigo mesmo, pesando argumentos invisíveis que só ele conseguia ouvir. Você sabe, Carlos disse finalmente, a voz baixa mas firme. Nos últimos anos, aprendi a ler as pessoas. Quando você não tem nada, quando depende da bondade alheia para sobreviver, desenvolve uma intuição aguçada sobre quem está mentindo e quem está sendo sincero. Roberto não disse nada, apenas aguardou. E sabe o que mais me impressiona? Você podia ter escondido isso para sempre. Eu nunca descobriria que Eduardo é seu irmão. Podia ter me ajudado em segredo, fingido que não tinha conexão nenhuma com ele. Podia, Roberto concordou. Mas não conseguiria viver com essa mentira. Carlos parou de andar e olhou diretamente para Roberto. Por quê? Por que arriscar me perder contando a verdade? Porque você merece a verdade. E porque se vamos trabalhar juntos para encontrar Eduardo, precisa saber exatamente com quem está lidando. Trabalhar juntos? Roberto assentiu. Carlos, meu irmão, não apenas destruiu sua vida. Ele desonrou o nome da nossa família. Fez coisas que vão contra tudo em que acredito. Eu tenho tanto interesse em vê-lo prestando contas quanto você. Carlos estudou o rosto de Roberto, procurando sinais de falsidade, qualquer indício de manipulação. Mas via apenas determinação sincera e algo que reconhecia bem: culpa. Você se sente responsável pelo que ele fez, Carlos observou. Roberto baixou os olhos. Me sinto. Eduardo sempre foi problemático, mas eu era o irmão mais velho. Talvez se eu tivesse sido mais firme, mais presente, as coisas teriam sido diferentes. Roberto, Carlos disse, usando o nome sem o tratamento formal pela primeira vez. Ninguém é responsável pelas escolhas de outra pessoa. Eu aprendi isso da forma mais difícil possível. Como assim? Carlos se sentou novamente à mesa, como se o peso das lembranças o forçasse a buscar apoio. Passei anos me culpando por ter confiado em Eduardo, me perguntando que sinais perdi, que red flags ignorei, mas a verdade é que algumas pessoas são especialistas em ganhar confiança para depois traí-la. Roberto se sentou também, sentindo uma conexão estranha com aquele homem que havia sido vítima de seu próprio irmão. E como parou de se culpar? Ainda estou aprendendo. Mas entendi que assumir culpa pelas ações de outros é uma forma de roubar deles a responsabilidade por suas escolhas. As palavras de Carlos atingiram Roberto como um soco no peito. Ele havia passado anos carregando culpa pelas brigas com Eduardo, se perguntando se podia ter feito algo diferente para evitar que o irmão trilhasse caminhos tortos. Então, Carlos continuou, vou aceitar sua proposta. Vou confiar em você. Roberto ergueu a cabeça, surpreso. Vai. Vou. Mas com uma condição. Qual? Nada de meias-verdades daqui para frente. Se descobrir qualquer coisa sobre Eduardo, qualquer informação, por menor que seja, quero saber imediatamente. Acordo? Roberto estendeu a mão. Acordo. Quando suas mãos se encontraram em um aperto firme, Dona Marina soltou um suspiro de alívio que havia estado segurando e Joaquim finalmente entrou completamente na cozinha. Graças a Deus,
Dona Marina murmurou. Pensei que ia dar confusão. Ainda pode dar, Joaquim comentou. Encontrar esse Eduardo não vai ser fácil. Roberto se virou para o capataz. Na verdade, tenho uma ideia de por onde começar. Como assim? Carlos perguntou. Eduardo sempre teve uma fraqueza. Não consegue ficar longe de negócios arriscados por muito tempo. É viciado na adrenalina de esquemas que prometem dinheiro rápido. E isso ajuda como? Roberto sorriu pela primeira vez desde que a conversa havia começado. Porque conheço pessoas que monitoram esse tipo de atividade. Investigadores particulares, advogados especializados em recuperação de ativos, até mesmo alguns contatos na área financeira. Carlos sentiu uma faísca de esperança acender no peito. Você realmente acha que podemos encontrá-lo? Tenho certeza. Mas preciso te avisar. Quando encontrarmos Eduardo, a coisa pode ficar complicada. Ele não vai entregar os pontos facilmente. Não estou procurando facilidade. Estou procurando justiça. Roberto assentiu. Então vamos começar hoje mesmo. Conheço um investigador em Manaus que é especialista em localizar pessoas que desapareceram com dinheiro alheio. Vou ligar para ele ainda hoje. Carlos se levantou, sentindo uma energia que não experimentava há anos. Pela primeira vez desde que sua vida havia desmoronado, tinha um plano real, uma esperança concreta de recuperar o que havia perdido. Roberto, ele disse, tem mais uma coisa que preciso te contar. O quê? Eduardo não levou apenas o dinheiro da empresa. Havia documentos que provavam minha inocência. Contratos originais que mostravam que eu não estava envolvido nos esquemas dele. Se conseguirmos recuperar esses documentos, você pode limpar seu nome completamente. E talvez, a voz de Carlos tremeu ligeiramente, talvez possa reconquistar minha família. A carga emocional da frase atingiu todos na cozinha. Dona Marina limpou os olhos com o avental. Joaquim pigarreou desconfortável e Roberto sentiu o peito apertar. Carlos, ele disse suavemente, vamos recuperar tudo. Seu nome, sua dignidade e, se for possível, sua família também. Como pode ter tanta certeza? Roberto olhou pela janela da cozinha, vendo a vastidão de sua propriedade, pensando em tudo que havia construído na vida através de trabalho honesto e determinação. Porque conheço o poder da verdade quando ela finalmente vem à luz. E por quê? Ele se virou para Carlos com uma determinação férrea. Não vou descansar até que meu irmão seja responsabilizado pelos danos que causou. Carlos sentiu algo se quebrar dentro do peito. Não de dor, mas de alívio. Era como se uma represa de emoções reprimidas finalmente tivesse encontrado uma saída. Por anos, havia carregado sozinho o peso da injustiça. Agora, pela primeira vez, tinha alguém disposto a lutar ao seu lado. Obrigado, ele disse simplesmente, mas a palavra carregava o peso de toda a sua gratidão. Não me agradeça ainda. Me agradeça quando Eduardo estiver atrás das grades e você estiver abraçando seus filhos novamente. A promessa ficou suspensa no ar como um juramento sagrado. Carlos sabia que a jornada à frente seria difícil, talvez até perigosa. Eduardo não seria encontrado facilmente, e quando fosse, certamente não entregaria os pontos sem luta. Mas pela primeira vez em anos, Carlos não estava sozinho nessa batalha. E isso fazia toda a diferença no mundo. Então, ele disse, com um sorriso que começava a lembrar o homem confiante que havia sido no passado. Quando começamos, Roberto sorriu de volta. Agora mesmo, vou ligar para meu contato investigador. Você vai me ajudar a montar um perfil completo do Eduardo. Hábitos, preferências, lugares que gostava de frequentar. E depois? Depois vamos localizar meu irmão. E quando o encontrarmos, ele vai descobrir que a justiça sempre encontra seu caminho. A busca pela justiça havia começado. E desta vez, Carlos não lutaria sozinho. Na manhã seguinte, Roberto estava no escritório da fazenda antes mesmo do sol nascer completamente. Havia passado a madrugada pensando na melhor estratégia para localizar Eduardo. Conhecia bem o irmão, suas manias, seus vícios, seus padrões de comportamento que nunca mudavam. Carlos apareceu na porta do escritório carregando 2 xícaras de café que Dona Marina havia preparado. Mesmo após uma noite de sono decente, ainda havia sombras sob seus olhos, sinais dos anos difíceis que havia enfrentado. Conseguiu dormir? Roberto perguntou, aceitando o café agradecido.
Melhor do que nos últimos tempos, Carlos admitiu. Faz diferença saber que não estou mais sozinho nessa luta. Roberto abriu uma gaveta da mesa e retirou uma agenda telefônica antiga, folheando até encontrar o nome que procurava. Aqui está. Delegado aposentado Marcos Pereira. Ele trabalha como investigador particular agora, especializado em fraudes financeiras. Você confia nele? Completamente. Marcos me ajudou a recuperar equipamentos roubados da fazenda há alguns anos. É discreto e eficiente. Roberto discou o número e aguardou. Após alguns toques, uma voz grossa atendeu. Marcos, aqui é Roberto Mendes, da Fazenda São Pedro. Sim, estou bem, obrigado. Preciso da sua ajuda com um caso delicado. Carlos observava ansioso enquanto Roberto explicava a situação básica. Um caso de fraude empresarial. Pessoa desaparecida com recursos da empresa, necessidade de localização urgente. Entendo, sim. Posso passar todos os detalhes pessoalmente. Hoje mesmo? Perfeito. Até lá, Marcos. Roberto desligou e se virou para Carlos. Ele quer nos ver hoje mesmo. Podemos estar no escritório dele em 2 horas. Carlos assentiu, mas Roberto percebeu hesitação em seus olhos. O que foi? É que faz tanto tempo que não saio da região rural. A cidade, as pessoas, os olhares. Carlos parou, claramente constrangido. Carlos, você não é mais aquele homem destroçado que chegou aqui. Olhe para si mesmo. Carlos se olhou no reflexo da janela do escritório. As roupas limpas, o banho tomado, a barba feita que Joaquim havia ajudado a aparar na noite anterior. Realmente parecia uma pessoa completamente diferente. Você tem razão, ele disse, endireitando os ombros. É hora de enfrentar o mundo de novo. A viagem até a cidade foi silenciosa no começo. Carlos observava a paisagem pela janela da caminhonete, vendo o mundo rural dar lugar gradualmente aos subúrbios e depois aos prédios urbanos. Cada quilômetro parecia despertar memórias de uma vida anterior. Roberto, ele disse quando chegaram aos primeiros semáforos, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você nunca se casou? Uma fazenda próspera, homem trabalhador. Certamente não faltaram oportunidades. Roberto sorriu tristemente. Quase me casei uma vez. Márcia, há cerca de 10 anos. O que aconteceu? Ela não conseguia aceitar minha dedicação à fazenda. Queria que eu vendesse tudo e nos mudássemos para a cidade. Dizia que vida rural era coisa do passado. Carlos assentiu compreensivo. E você escolheu a terra. Escolhi meu propósito. A fazenda não é apenas um negócio para mim. É o legado da minha família. É onde posso fazer diferença na vida das pessoas que trabalham comigo. Como fez comigo? Roberto olhou para Carlos. Você me deu tanto quanto eu te dei. Me mostrou que às vezes vale a pena arriscar, confiar na intuição. Chegaram ao escritório de Marcos Pereira, localizado em um prédio comercial discreto no centro da cidade. Marcos era um homem robusto na faixa dos 50 anos, cabelos grisalhos, olhos perspicazes que pareciam ver através das pessoas. Roberto, ele cumprimentou calorosamente. E este deve ser Carlos. Prazer, delegado, Carlos disse apertando a mão oferecida. Ex-delegado, Marcos corrigiu com um sorriso. Agora sou apenas um cidadão curioso que ganha a vida desvendando mistérios. O escritório era funcional, mas aconchegante. Paredes cobertas de certificados, fotos com autoridades locais e várias pastas organizadas em estantes metálicas. Então, Marcos disse, sentando-se atrás da mesa, me contem tudo sobre este Eduardo Mendes. Durante a próxima hora, Carlos narrou sua história completa. Marcos fazia anotações ocasionais, mas principalmente escutava com atenção total. Roberto complementava com detalhes sobre a personalidade de Eduardo, seus hábitos conhecidos, lugares que costumava frequentar. Interessante, Marcos murmurou quando terminaram. Eduardo sempre foi atraído por investimentos de alto risco, correto? Sempre, Roberto confirmou. Bolsa de valores, criptomoedas, imóveis especulativos, qualquer coisa que prometesse retorno rápido. E ele gostava de ostentar riqueza? Adorava. Carros caros, roupas de marca, restaurantes exclusivos. Não conseguia ter dinheiro sem mostrar para todo mundo. Marcos sorriu.
Então temos um perfil claro. Homem com recursos ilícitos, viciado em adrenalina financeira, personalidade ostentadora. Não deve ser difícil rastreá-lo. Carlos se inclinou para a frente, ansioso. Por onde começamos? Primeiro vou verificar movimentações financeiras suspeitas nos últimos anos. Transações em bancos digitais, investimentos em criptomoedas, compras de imóveis. Pessoas como Eduardo deixam rastros digitais. E se ele estiver usando identidade falsa? Pode até estar usando nome falso, mas não consegue mudar completamente seu comportamento. Vai continuar fazendo os mesmos tipos de investimento, frequentando os mesmos ambientes sociais. Roberto se mexeu na cadeira. Marcos, há algo mais. Suspeito que Eduardo não parou de aplicar golpes. Provavelmente continua enganando outras pessoas. O que te faz pensar isso? Porque é viciado nisso. Para ele não é apenas sobre dinheiro. É sobre o poder de manipular, de se sentir mais esperto que os outros. Marcos assentiu pensativo. Se for esse o caso, pode estar operando sob o radar das autoridades há anos. Vou verificar queixas de fraude em todo o estado, procurar padrões similares ao caso de vocês. Carlos sentiu uma mistura de esperança e ansiedade. Quanto tempo pode levar? Se ele está ativo como suspeito, algumas semanas no máximo. Pessoas assim não conseguem ficar invisíveis por muito tempo. Roberto se levantou para sair, mas Marcos o interrompeu. Roberto, há algo que preciso dizer. O quê? Quando encontrarmos Eduardo, e vamos encontrar, a situação pode ficar complicada. Se ele realmente continuou cometendo crimes, pode estar desesperado. Pessoas desesperadas fazem coisas imprevisíveis. Carlos engoliu seco. Está dizendo que pode ser perigoso? Estou dizendo que precisam estar preparados para qualquer cenário. Eduardo não vai simplesmente entregar os pontos e pedir desculpas. Roberto colocou a mão no ombro de Carlos. Vamos enfrentar juntos, seja o que for. Quando saíram do escritório, Carlos estava quieto, processando tudo o que haviam descoberto. Roberto percebeu sua preocupação. Arrependido de ter começado isso? Carlos balançou a cabeça com firmeza. Nem um pouco. Seja qual for o risco, preciso limpar meu nome. Preciso ter a chance de reconquistar minha família. Então vamos em frente. Na viagem de volta para a fazenda, o celular de Roberto tocou. Era Marcos. Roberto, tenho uma primeira pista. Eduardo Mendes apareceu em registros de uma corretora de investimentos em Manaus há 6 meses. Depois de 4 anos e meio sumido, usou documentos autênticos. Carlos arregalou os olhos, ouvindo a conversa pelo viva voz. Isso significa que ele está na capital? Significa que esteve. E se meu instinto estiver certo, ainda deve estar por lá. Vou investigar mais profundamente. Quando desligaram, Carlos estava visivelmente emocionado. 6 meses atrás. Ele está próximo, Roberto. Muito próximo. E desta vez, não vai escapar. Carlos olhou pela janela, vendo a fazenda aparecer no horizonte. Em poucos dias, sua vida havia mudado completamente. Agora, pela primeira vez em anos, sentia que estava próximo da justiça. Mas uma sensação estranha o acompanhava. Como se Eduardo já soubesse que estavam atrás dele. Como se a verdadeira batalha ainda estivesse por começar. 3 semanas haviam se passado desde a primeira pista sobre Eduardo. Marcos trabalhava incansavelmente, seguindo cada rastro digital, cada transação suspeita, cada movimento que pudesse levar até o paradeiro do homem que havia arruinado Carlos. Carlos, por sua vez, estava se transformando completamente. O trabalho na fazenda havia devolvido propósito à sua vida. Todos os equipamentos mecânicos funcionavam perfeitamente sob seus cuidados, e Roberto percebia que sua presença havia otimizado toda a operação da propriedade. Naquela manhã, Carlos estava ajustando o motor de um dos caminhões quando Roberto chegou correndo do escritório, o celular ainda na mão. Carlos, Marcos ligou. Temos ele! Carlos largou a ferramenta imediatamente, limpando as mãos no pano. Encontraram Eduardo? Não apenas encontraram. Sabemos exatamente onde ele está, o que está fazendo e quem são suas próximas vítimas. Carlos sentiu o coração acelerar. Conte tudo. Roberto respirou fundo, organizando as informações. Eduardo está operando um esquema de investimento falso em Manaus. Convenceu pelo menos 15 pessoas a investirem suas economias em uma empresa fantasma de agronegócios. Agronegócios? Carlos franziu a testa. Ele usando nossa área de experiência?
Exato. Está se passando por especialista no setor, prometendo retornos impossíveis em safras de soja. As vítimas são principalmente pessoas aposentadas, pequenos comerciantes, gente que economizou a vida inteira. A indignação cresceu no peito de Carlos. Ele não parou, continua destruindo vidas. E tem mais. Marcos descobriu que Eduardo está planejando desaparecer novamente. Já comprou passagens para o exterior em nome falso. Se não agirmos rápido, perdemos nossa chance. Carlos caminhou até a sombra de uma árvore, tentando processar tudo. O que Marcos sugere? Que vamos até Manaus ainda hoje. Eduardo tem uma reunião marcada amanhã com mais investidores. É nossa oportunidade de pegá-lo em flagrante. E as autoridades? Roberto hesitou. Marcos já entrou em contato com a delegacia especializada. Eles vão estar presentes, mas precisam de evidências concretas para prender Eduardo. Que tipo de evidências? Sua presença, Carlos. Você é a prova viva dos crimes anteriores dele. Seu testemunho, combinado com as evidências do esquema atual, pode ser suficiente para mantê-lo detido. Carlos sentiu uma mistura de ansiedade e determinação. Depois de anos imaginando esse momento, finalmente ia enfrentar o homem que havia destruído sua vida. Tem algo mais que precisa saber, Roberto continuou. Marcos investigou o paradeiro da sua ex-esposa e filhos. Carlos ficou paralisado. O quê? Eles estão vivendo em uma cidade próxima a Manaus. Sua ex-esposa trabalha como professora. Os meninos estão frequentando escola. Como estão? A voz de Carlos saiu como um sussurro. Aparentemente bem. Mas Marcos descobriu que ela nunca parou de procurar informações sobre você. Contratou um advogado ano passado para tentar localizar você. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Carlos. Ela estava me procurando? Parece que sim. O advogado investigou sua situação legal, descobriu inconsistências no seu processo. Talvez ela tenha começado a suspeitar que você estava dizendo a verdade. Carlos se apoiou no tronco da árvore, as pernas bambas pela emoção. Roberto, isso significa que quando provamos sua inocência, você pode ter sua família de volta. A revelação foi como um raio atingindo Carlos. Não apenas tinha chance de limpar seu nome, tinha chance de reconquistar tudo que perdeu. Quando saímos para Manaus? Ele perguntou, enxugando os olhos. Agora mesmo. Marcos já reservou o hotel, já articulou tudo com as autoridades. A operação acontece amanhã pela manhã. Carlos correu até o alojamento onde estava morando, juntou suas poucas pertences em uma mochila emprestada e retornou para encontrar Roberto aguardando com o carro. Roberto, ele disse antes de entrarem no veículo, não sei como vou conseguir te agradecer por tudo isso. Não precisa me agradecer. Precisa conseguir sua vida de volta. A viagem até Manaus foi tensa. Carlos alternava entre ansiedade sobre o confronto com Eduardo e emoção sobre a possibilidade de rever a família. Roberto dirigia em silêncio, também nervoso sobre o que estava por vir. Roberto, Carlos disse quando chegaram à periferia da capital. Posso perguntar algo? Claro. Não está com medo de enfrentar seu irmão? Roberto pensou por alguns segundos antes de responder. Estou com medo de descobrir que ele é ainda pior do que imaginava. E se ele tentar te manipular, apelar para os laços familiares, então vai descobrir que alguns laços são quebrados quando são manchados com sangue inocente. Chegaram ao hotel no final da tarde. Marcos os aguardava no lobby, acompanhado de uma mulher elegante que Carlos não reconheceu. Carlos, Roberto. Marcos se aproximou. Quero apresentar a delegada Fernanda Silva, da Divisão de Crimes Financeiros. A delegada cumprimentou os dois com um aperto de mão firme. Senhor Carlos, li seu caso inteiro. Sinto muito pelo que passou. Vamos fazer justiça. Obrigado, delegada. Marcos me passou todos os detalhes da operação de amanhã. Preciso que saiba que Eduardo pode reagir de forma imprevisível quando perceber que foi descoberto. Carlos assentiu. Estou preparado. Tem certeza? Enfrentar alguém que destruiu sua vida não é algo simples. Carlos olhou para Roberto, depois para Marcos e finalmente para a delegada. Delegada, passei anos fugindo dessa confrontação. Agora é hora de encará-la de frente. Muito bem. Então vamos revisar o plano. Passaram as próximas 2 horas no quarto de hotel, estudando cada detalhe da operação. Eduardo estava usando o nome falso, Dr. Eduardo Santos,
se passando por consultor agropecuário. Havia alugado uma sala comercial elegante onde recebia as vítimas, sempre com apresentações convincentes sobre oportunidades de investimento. A reunião está marcada para 10 da manhã, a delegada explicou. Vamos chegar antes, nos posicionar estrategicamente. Carlos, você entrará na sala alguns minutos após a apresentação começar. E se ele tentar fugir, teremos agentes posicionados em todas as saídas. Não tem para onde correr. Quando todos se despediram para descansar, Carlos ficou sozinho no quarto com Roberto. A ansiedade estava crescendo, misturada com uma emoção que não sentia há anos. Roberto, preciso te contar algo. O quê? Estou com medo. Não de Eduardo, mas de decepcionar você, de não conseguir fazer direito amanhã. Roberto colocou a mão no ombro de Carlos. Você já fez a parte mais difícil. Você sobreviveu. Você se reergueu. O resto é consequência. E se minha família não quiser me receber de volta? Aí você constrói uma nova família. Comigo, com Joaquim, com Dona Marina, com todas as pessoas que aprenderam a te respeitar. A conversa foi interrompida pelo toque do celular de Roberto. Era um número desconhecido. Alô? Uma voz familiar, mas que Roberto não ouvia há anos, respondeu. Roberto, sou eu, Eduardo. O sangue de Roberto gelou. Carlos percebeu a mudança na expressão e se aproximou. Eduardo, como conseguiu meu número? Irmão querido, sempre fui bom em encontrar informações. Soube que está na capital junto com um velho conhecido meu. Roberto ativou o viva-voz para Carlos ouvir. Não sei do que está falando. Não sei não, Roberto. Carlos Henrique não está aí do seu lado? Meu antigo sócio que tanto gosta de contar mentiras sobre mim? Carlos sentiu a raiva explodir. Mas Roberto fez sinal para ele ficar calmo. Eduardo, você arruinou a vida de um homem inocente. Inocente? Eduardo riu. Roberto, Carlos sempre soube de tudo. Ele assinou todos os documentos, participou de todas as reuniões. Quando a coisa apertou, tentou me culpar. Isso é mentira, Carlos gritou, incapaz de se conter. Ah, Carlos, como vai, parceiro? Saudades da nossa antiga sociedade. Você me traiu, Eduardo. Me usou como laranja e desapareceu com tudo. Eu te salvei, Carlos. Se não fosse por mim, você estaria preso até hoje. A conversa estava sendo gravada automaticamente pelo celular de Roberto, que tinha configurado essa função após os primeiros contatos de Marcos. Eduardo, Roberto interveio. Pare com essa farsa. Sabemos tudo sobre seu esquema atual. O silêncio do outro lado foi revelador. Que esquema, irmão? O Dr. Eduardo Santos e seus investimentos fantasmas em agronegócios. Outro silêncio. Quando Eduardo voltou a falar, o tom havia mudado completamente. Roberto, você não entende a situação. Essas pessoas têm dinheiro sobrando. Eu apenas estou redistribuindo riqueza. Você está roubando aposentados. Estou oferecendo oportunidades. Se dá errado, é risco do mercado. Carlos não conseguia mais se controlar. Eduardo, você destruiu minha família. Meus filhos cresceram achando que o pai era um criminoso. E não era? Você assinou todos os documentos, Carlos, porque confiava em você. Confiança é luxo que homens de negócios não podem ter. Roberto desligou o telefone, tremendo de raiva. Ele sabe que estamos aqui. Carlos disse claramente abalado. Sabe, mas não importa. Amanhã tudo se resolve. Carlos olhou pela janela do hotel, vendo as luzes da cidade grande. Em algum lugar ali estava Eduardo, provavelmente planejando fugir novamente. Mas desta vez seria diferente. Desta vez, Carlos não estava sozinho. A manhã chegou carregada de tensão. Carlos havia dormido pouco, alternando entre ansiedade e uma estranha sensação de paz. Depois de anos fugindo daquele momento, finalmente ia enfrentar Eduardo de frente. Roberto bateu na porta do quarto às 7 em ponto. Pronto? Carlos abriu a porta, vestindo a melhor roupa que possuía, uma camisa social que Roberto havia comprado para ele na noite anterior. Mais pronto do que nunca. Como se sente? Diferente. É como se os últimos anos tivessem sido apenas um pesadelo, e hoje eu fosse acordar de verdade. Desceram para o lobby onde Marcos e a delegada Fernanda já aguardavam. Também estava presente o delegado Henrique Carvalho, responsável pela operação. Senhor Carlos, o delegado cumprimentou. Hoje é o dia da justiça. Espero que sim.
A delegada Fernanda mostrou fotos das vítimas atuais de Eduardo. Estas pessoas perderam as economias de toda uma vida por causa dos esquemas dele. Sua coragem em denunciar vai salvar muitas outras. Carlos olhou cada foto, vendo rostos de pessoas simples, aposentados, pequenos comerciantes. Gente trabalhadora que havia confiado no charme e nas promessas falsas de Eduardo. Vamos fazer com que recuperem tudo que perderam, ele disse com determinação. O trajeto até o local da reunião foi silencioso. Carlos observava a cidade pela janela, lembrando da última vez que esteve em Manaus, ainda como empresário respeitado, dirigindo seu próprio carro, indo a reuniões de negócios legítimos. Chegaram ao prédio comercial onde Eduardo havia alugado a sala. Era um ambiente elegante, projetado para impressionar e dar credibilidade a qualquer apresentação. As vítimas começam a chegar em meia hora, a delegada informou. Vocês se posicionem no café da esquina. Quando eu der o sinal, Carlos entra na sala. E se Eduardo tentar fugir antes? Temos agentes em todas as saídas. Ele não escapa. Roberto colocou a mão no ombro de Carlos. Lembra do que conversamos ontem. Você já venceu a parte mais difícil. Obrigado por tudo, Roberto. Por acreditar em mim quando nem eu mesmo acreditava. Obrigado por me mostrar o que significa ter caráter de verdade. Carlos se dirigiu ao café indicado, pediu um café que mal tocou e ficou observando o movimento no prédio. Reconheceu algumas das pessoas das fotos. As vítimas chegando animadas, acreditando que estavam prestes a fazer o investimento de suas vidas. Seu celular vibrou. Mensagem da delegada. Eduardo chegou. Está montando a apresentação. Em 10 minutos você entra. Carlos respirou fundo e fechou os olhos. Pensou na ex-esposa, nos filhos que não via há anos, em todas as noites que havia dormido ao relento, questionando se algum dia teria a chance de limpar seu nome. Hoje era o dia. Mais uma mensagem. Agora, Carlos. Sala 1205. Carlos atravessou a rua, entrou no prédio, subiu de elevador até o 12º andar. O corredor estava silencioso, mas conseguia ouvir uma voz familiar vinda da sala indicada. A voz de Eduardo, eloquente como sempre, vendendo sonhos impossíveis para pessoas honestas. Carlos parou na porta da sala, respirou fundo uma última vez e entrou. A apresentação parou imediatamente. Eduardo estava de pé na frente de um telão, usando terno caro, cabelos perfeitamente penteados, o mesmo sorriso falso que Carlos conhecia tão bem. 8 pessoas estavam sentadas ao redor de uma mesa, todas olhando para Carlos com curiosidade. Eduardo empalideceu quando viu quem havia entrado. Desculpem a interrupção, Carlos disse calmamente, mas precisam saber com quem estão fazendo negócio. Senhor, esta é uma reunião privada. Eduardo tentou recuperar a compostura. Por favor, se retire. Não vou me retirar, Eduardo. Ou devo chamar pelo seu nome verdadeiro, Eduardo Mendes? As pessoas na mesa se entreolharam, confusas. Eduardo tentou sorrir. Pessoas, este senhor está confundindo. Meu nome é Dr. Eduardo Santos, como vocês sabem. Carlos tirou do bolso uma foto antiga. Ele e Eduardo em tempos melhores, na época da sociedade. Esta foto foi tirada há 8 anos. Eu e Eduardo Mendes, na nossa antiga empresa. Eduardo tentou pegar a foto, mas Carlos se afastou. Senhores, Carlos se dirigiu às vítimas. Este homem roubou minha empresa, falsificou documentos, me usou como laranja em esquemas ilegais e depois desapareceu com todo o dinheiro. Isso é mentira! Eduardo gritou, perdendo a compostura. Este homem é meu ex-sócio que está tentando me prejudicar porque não aceita ter perdido tudo por má gestão. Eduardo, Carlos disse com uma calma que surpreendeu até ele mesmo. As autoridades já têm todas as provas. Documentos, gravações, evidências de todos os seus esquemas. Foi nesse momento que a delegada Fernanda entrou na sala, acompanhada de 3 agentes. Eduardo Mendes, ela disse mostrando a carteira, está sendo detido por formação de quadrilha, estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documentos falsos. Eduardo olhou ao redor como animal encurralado. Roberto, onde está meu irmão? Ele pode explicar tudo. Roberto entrou na sala nesse momento, olhando para Eduardo com uma mistura de tristeza e nojo. Eduardo, eu não vou te salvar dessa vez. Acabou. Roberto, sou seu irmão. Você não pode me abandonar.
Você abandonou sua própria dignidade quando escolheu destruir famílias inocentes. Eduardo foi algemado enquanto as vítimas começavam a entender o que havia acontecido. Uma senhora idosa, que Carlos reconheceu das fotos, começou a chorar. Meu Deus, eu ia investir todas as minhas economias, ela murmurou. Carlos se aproximou dela. A senhora está segura agora e vai recuperar tudo que já entregou para ele. Os agentes levaram Eduardo, que gritava ameaças e acusações, até desaparecer no elevador. Carlos ficou parado na sala, tentando processar que finalmente havia acabado. Carlos, a delegada se aproximou. Precisa vir conosco para formalizar a denúncia completa. Na delegacia, Carlos passou 3 horas contando toda a sua história, fornecendo detalhes que ajudaram a construir um caso sólido contra Eduardo. Durante o depoimento, descobriu que seu ex-sócio havia aplicado golpes similares em pelo menos 6 cidades diferentes. Quantas vítimas ele fez nesses anos? Carlos perguntou. Pelos nossos cálculos, mais de 50 pessoas, a delegada respondeu. Seu depoimento vai ajudar a recuperar parte do dinheiro e limpar completamente seu nome. Quando saíram da delegacia, Roberto estava aguardando na recepção. Como se sente? Livre. Pela primeira vez em anos me sinto realmente livre. Carlos, tenho algo para te mostrar. Roberto o conduziu até o estacionamento, onde uma mulher estava parada ao lado de um carro claramente nervosa. Carlos reconheceu imediatamente. Era Sandra, sua ex-esposa. O mundo parou. Sandra! Ela se virou e Carlos viu que estava chorando. Carlos, eu soube que você estava aqui. O investigador que contratei me ligou. Carlos se aproximou devagar, sem acreditar que estava vendo a mulher que amara por tantos anos. Como estão os meninos? Crescendo. Perguntam por você todos os dias. Eles sabem que eu estava errada, que você estava dizendo a verdade o tempo todo. Carlos sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Sandra, não precisa falar nada. Eu preciso pedir perdão por não ter acreditado em você, por ter tirado nossos filhos de perto de você, por ter destruído nossa família. Você não destruiu nada. Eduardo que destruiu tudo. Sandra se aproximou mais. Carlos, sei que não tenho direito de pedir isso depois de tudo, mas existe alguma possibilidade de recomeçarmos? Carlos olhou para Roberto, que acenou encorajador. Olhou para Sandra, vendo nos olhos dela o mesmo amor que havia apaixonado ele anos atrás. Sandra, eu nunca parei de amar vocês, nem por um segundo. Ela correu para seus braços e eles se abraçaram como se quisessem recuperar todos os anos perdidos em um só momento. Os meninos estão no carro, ela sussurrou. Carlos olhou e viu 2 garotos observando pela janela traseira. Eram seus filhos, maiores, mais velhos, mas ainda seus meninos. Caminhou até o carro, abriu a porta e os 2 se jogaram em seus braços. Papai, mamãe disse que você estava inocente, disse que você voltou. Carlos segurou os 2 filhos, chorando sem conseguir parar. Papai nunca mais vai embora. Nunca mais. Roberto observava a cena emocionado, vendo a família se reunindo depois de anos de separação. Roberto, Carlos chamou. Vem cá. Roberto se aproximou, e Carlos colocou o braço em volta dele também. Meninos, Sandra, este é Roberto, o homem que salvou nossa família. Sandra se aproximou de Roberto. Obrigada por acreditar no meu marido quando nem eu acreditei. Obrigada por me mostrar o que é verdadeira amizade, Roberto respondeu. Semanas depois, Carlos estava de volta à fazenda, mas agora acompanhado. Sandra e os meninos se mudaram para uma casa na cidade próxima, mas passavam todos os fins de semana na propriedade. Carlos havia se tornado oficialmente sócio de Roberto na fazenda. Juntos, expandiram as operações e criaram um programa de capacitação para pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo trabalho, moradia e esperança para quem precisava de uma segunda chance. Sabe, Carlos disse para Roberto enquanto observavam o pôr do sol da varanda, às vezes penso que tudo aconteceu por um motivo. Como assim? Se Eduardo não tivesse me traído, eu nunca teria chegado aqui. Nunca teria conhecido você. Nunca teria descoberto que sou mais forte do que imaginava. Roberto sorriu. E eu nunca teria aprendido que família não é apenas sangue. É escolha. Obrigado por me escolher, irmão.
Obrigado por me deixar fazer parte da sua história. Carlos olhou para a casa onde Sandra estava ajudando os meninos com a lição de casa. Ouviu as risadas das crianças. Sentiu a paz de uma vida reconstruída com bases sólidas. Eduardo estava cumprindo uma longa pena. As vítimas haviam recuperado seus recursos e Carlos havia provado que caráter não se quebra, apenas se fortalece com as tempestades. Às vezes, quando menos esperamos, uma proposta impossível pode mudar tudo. Às vezes, a pessoa que parece não ter nada para oferecer é exatamente quem vai transformar nossa vida. E às vezes, consertar um trator quebrado é apenas o começo de consertar uma vida inteira. Fim da história.